Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia em que nós também somos chamados a meditar a palavra de Deus e compartilhar com Ele também a nossa vida. Hoje nós temos um tema de meditação sobre a administração dos bens que Deus nos concede. Ouçamos o Evangelho que é retirado de Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros? Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de hoje nos faz refletir sobre aquilo que nós recebemos de Deus e a maneira como nós administramos o que nós recebemos. Jesus conta esta parábola falando do dinheiro, mas queria que nós entendêssemos o que nós estamos fazendo com os dons recebidos relacionados à nossa vida, à administração, a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas. E assim nós devemos prestar contas. Se nós pararmos um pouco para pensar e deixar que se passe como que um filme pela nossa cabeça. O que é que eu estou fazendo com a minha vida e o que é que eu fiz com ela até agora? Será que nós estamos sendo bons administradores daquilo que Deus nos concedeu? Procure pensar, desde o tempo que você se lembra, como é que você foi administrando a sua vida? Será que você não se apegou a algumas coisas inúteis? Será que você não se apegou a alguns vícios? Será que você administrou bem a sua relação com as pessoas? Procurou vê-las como Deus mesmo as vê? É hora de nós prestarmos conta e dizer para Deus: Senhor,
aqui está tudo aquilo que você me deu, e ainda mais todas as coisas que eu fui adquirindo, as coisas que eu fui conquistando, os amigos que eu conquistei, os filhos que tu me deste e eu eduquei-os na sua lei, a fidelidade que eu tive na minha oração, a fidelidade no meu trabalho, procurei fazer bem todas as coisas. Será que é dessa forma que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Ou vamos nos apresentar com uma falsa modéstia, dizendo que nós até acreditamos, mas sabemos da severidade de Deus, assim como este servo preguiçoso que simplesmente guardou para si e não fez nada, como tendo medo de Deus? Na verdade, nós temos muitas vezes preguiça de ir ao encontro de Deus, preguiça de rezar, preguiça de fazer bem todas as coisas. Por isso é um tempo também de despertar. Deus quer uma resposta. Que resposta nós temos a dar para Deus? E o final do Evangelho dizia que Jesus continuava caminhando à frente. Jesus continua caminhando à nossa frente. Como nós vamos continuar administrando a nossa vida daqui em diante? Se nós administramos mal até aqui, vamos buscar a reconciliação, dizer para Deus que nós estamos arrependidos e agora tomar uma nova posição. Jesus continua caminhando à nossa frente. E o que nós vamos fazer com a nossa vida? Pensemos nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.